Olá, como vocês estão? Eu sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí discutir mais um assunto da nossa disciplina. Pessoal, o nosso assunto de hoje, ele vai discutir acerca do cenário mundial, né? E nós vamos discutir então o começo do século XX, né? Esse breve século XX, nesse século aí a humanidade ela sofreu muitas coisas, foi um século também de mudança, mas também é o século então das guerras, né? Até então a humanidade não tinha percebido uma extensão tão grande de um conflito bélico, como foi o caso da Primeira Guerra Mundial. Então, o nosso assunto de hoje é o contexto político e econômico mundial na primeira metade do século XX e a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Então, pessoal, a gente tem, né, a Primeira Guerra Mundial, ela se dá de 1914 a 1918, e inicialmente ela ficou conhecida como a Grande Guerra, porque, como eu disse, até então, né, as nações de vários continentes, assim, principalmente as potências, elas não se enfrentaram, né? Só que aí, quando surge, então, a Segunda Guerra Mundial, ela não pôde mais ser considerada aí como a Grande Guerra, porque houve, então, uma guerra maior. Mas então ficou como a Primeira Guerra Mundial, né? Pessoal, então, né, como eu disse, ela foi conhecida por esse nome, né? Porque foi então uma luta aí de várias potências, principalmente os países mais ricos, né? Também foi a primeira vez na história, pessoal, que se usou todos os recursos disponíveis. Militares lutaram lado a lado com civis e todas as novas invenções foram usadas e feitas então para a guerra, como os automóveis, aviões, tanques, né? Então, a gente tem essa questão aí dessa invenção, né? Por isso que esse conflito ele teve uma questão bélica tão forte, né? Por conta dessas invenções. Então, as mulheres, né, de algumas nações, os homens iam para as guerras e elas ficavam fazendo armamentos, né? Então, a gente tem aí essa questão bélica e essas invenções muito importantes nesse processo, tá, pessoal? E aí, então, o que a gente tem na Europa antes da guerra? A gente tem um nacionalismo extremo, né? Vários territórios da Europa, então, estavam se unindo, né? Esse nacionalismo que as pessoas têm agora prazer de dizer, eu sou alemã, eu sou italiano, né? E aquilo traz aquele amor de sentimento nacional, de pertencimento, né? A gente tem o pan-germanismo na Alemanha, que queria unir os países de origem germânica e formar um grande império. O pan-eslavismo, né? Os russos que queriam unir, então, esses povos de origem eslava. A Sérvia e a Áustria, né? Desculpa, que disputavam, então, a Bósnia. Então, a gente vai ter aí esses países com esse nacionalismo. E esse nacionalismo, de fato, ele vai fazer com que as pessoas depois elas comecem a se enfrentar, tá? E outra questão também econômica muito importante é o aumento da produção industrial, né? Porque os mercados, eles passam a produzir muito, né? De forma muito rápida e muita quantidade. E as indústrias, então, elas começam a procurar territórios para explorar, né? Matérias-primas e também mercado consumidor, então, para vender esses produtos, essas mercadorias. Então, a gente vai ter essa corrida, né? As potências querem matéria-prima e também mercado consumidor. E a isso a gente conhece, né, como imperialismo ou neocolonialismo, fazendo então alusão ao colonialismo, né? A gente tem esse imperialismo porque essas nações ricas europeias, elas se lançam então em outros continentes que eles consideravam mais pobres, mais atrasados, inferiores, pela questão racial também, né? E aí o imperialismo ele tinha como objetivo dominar e explorar economicamente território, essas colônias ricas em matéria-prima, mão de obra barata e também consumidor, né, o mercado consumidor. E aí os principais alvos, né, desse imperialismo era a Ásia, a África, né, e a gente tem os países aí europeus, né, que colonizaram, então, esses continentes, e a Oceania, né, que aí o Japão, ele vai, né, ter esse imperialismo dentro do próprio continente aí, tá bom? Então, o Japão também ele vai
fazer parte aí dessas grandes potências imperialistas, né, que vão então trazer todo o subjugo dessa política, né, e essas nações elas vão ficar, mesmo depois da descolonização, elas vão ficar com sequelas econômicas, políticas e sociais e culturais muito fortes por conta aí de todo esse processo, tá bom? E aí então a gente tem, claro, né, pessoal, a disputa então por mercados, né? Principalmente aí entre a Inglaterra e a Alemanha, porque a Inglaterra a gente sabe que é a grande, né, a grande nação da Revolução Industrial, e a Alemanha, então, ela entra tardiamente nessa corrida, né, porque eles estavam... A indústria alemã, ela cresce rapidamente, mas eles estavam ainda dentro daquela questão de unificação, então ela entra tardiamente dentro desse processo, e aí a gente, claro, que vai ter essa disputa. E ali no ladinho a gente tem um mapa, né, da divisão da África, o continente que, né, a gente sempre estuda isso no imperialismo, um continente que foi dividido, fatiado no meio aí pelas potências europeias, né, e para elas. Aí a gente tem aí amarelo, né, a maior potência que é a França, né, depois seguindo pelo Reino Unido, e a Alemanha a gente vê que tem um pedacinho. E claro que essas pessoas elas vão querer de fato esse mercado, né, tomar esses espaços aí. E aí a gente tem o início então do que se chama de paz armada, né, que é o período onde as pessoas elas começam a fazer alianças, elas começam a se armar, os países começam a se armar, mas eles estão naquela paz, ser uma paz mais armada, né? Então esse período ele tem o objetivo de unir, né, isolar essas forças rivais, elas começam a fazer alianças, se armarem, né, até criarem então dois blocos opostos, né? A Tríplice Aliança com a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Depois, né, de um tempo, a gente vai ter mudanças aí, porque a Itália ela vai passar de lado, né, em 1915, por conta de promessas de territórios, então ela vai trocar, né, ela vai sair da Tríplice Aliança para a Entente, e também a Rússia ela vai sair da guerra por conta da Revolução Russa que acontece, justamente por conta da guerra, né? Que a Rússia então não tinha muitas condições mais de manter então o exército então nessa guerra. E aí tudo começa como estopim, né, que a gente chama de estopim da Primeira Guerra Mundial, porque como a gente viu, as alianças estavam sendo organizadas, então precisava de alguma coisa, né, para que a guerra começasse. Então, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, que ele era herdeiro do trono austríaco, e da sua esposa por um estudante sérvio, né? E aí então a Áustria culpou a Sérvia pelo atentado e declarou a guerra. Os aliados então da Sérvia, que seriam a França, a Inglaterra e a Rússia, tomaram então suas dores, né, e entraram então no conflito, e a Áustria, por sua vez, contou com o apoio da Alemanha e da Itália, né? Então a gente, né, o assassinato, o estopim, fez com que essas nações elas declarassem guerras então umas às outras, e de fato temos então a guerra. E aí a guerra ela tem três fases, né? A primeira fase é chamada de Guerra do Movimento, né, onde ela fica marcada por um intenso movimento aí das tropas, principalmente aí dos alemães, né, que tomam o território francês, um movimento constante. E aí a gente tem depois, na segunda fase, que é de 1915 a 1917, a primeira vai de 1914 a 1915, tá, pessoal? Um ano. Na segunda a gente tem a Guerra de Trincheira, né? Nessa fase, os exércitos ficavam escondidos em profundas valas, né? Então, e lá, esperando a movimentação do inimigo, e nessa fase, uma das fases mais cruéis da guerra, né? Por conta dessas trincheiras que os soldados conviviam com corpos, né? Com um ambiente muito insalubre, com lama. E aí, então a guerra ela não se movimentava, né? Então é uma questão muito cruel. Assim, a gente tem muitos relatos de cartas, né? Esses soldados que escreviam nessas trincheiras, e muitos filmes também que vocês podem assistir. Temos o avanço tecnológico dessa guerra, como aviões, navios, submarinos, né, usados aí para a guerra. E aí a gente tem a nossa terceira fase com a entrada dos Estados Unidos na história. E a entrada dos Estados Unidos muda completamente, então, aí os rumos, né? Que é nessa terceira fase, que é de 1917 a 1918. O que acontece, né? A Europa, então, já estava desolada, estava muito caro para as nações manterem a guerra. Então, os Estados Unidos, ele entra agora, né? Oferecendo, então, assim, equipamentos, né? Industriais, empréstimos.
E aí ele também vem com um exército que estava muito fresco, não estava desgastado, né? E aí então a gente tem a vitória então da Tríplice Entente, né? E os Estados Unidos, ele sai da guerra aí numa situação muito vantajosa, tá bom, pessoal? Por isso que a gente diz, né, que o grande vencedor foi os Estados Unidos, que sai da guerra como uma grande potência, a maior potência mundial, né? E a Europa está completamente destruída, né? Cerca de 9 milhões de homens morreram, então, num campo de batalha. E os Estados Unidos ficam com essa maior fortuna, então, do mundo, né? Essa potência mundial. E aí, né? Quem foi o grande perdedor? O maior país aí que perdeu grandes questões, né? Teve duras penas foi a Alemanha, com várias restrições, exército, o número de pessoas que o exército poderia ter, perdeu o território. Então, isso também faz com que, na Segunda Guerra, a Alemanha venha aí com esse revanchismo, ok, pessoal? E as consequências da guerra? A gente tem o surgimento de novos países, né, na Europa. A gente tem, como eu disse, os Estados Unidos aí como uma potência econômica mundial, né? Foi o único país, na verdade, que lucrou aí com a indústria, né? Começa todo mundo querendo lucrar, mas os Estados Unidos que se sai bem aí. Foi criada a Liga das Nações, né? Para resolver conflitos, para que possivelmente, né, posteriormente não acontecesse mais conflitos mundiais assim e que morressem tantas pessoas. Só que a Liga das Nações ela fracassou, né? Para começar, os Estados Unidos, que passou a ser essa potência no mundo, né, não participou das decisões e a Alemanha então ficou de fora. E claro que ela fracassou porque a gente teve, né, como eu disse, a Segunda Guerra Mundial que a gente vai ver depois, ok, pessoal? Então vamos para o nosso exercitando. A Primeira Guerra Mundial resultou de uma interação da ordem institucional vigente em longo período do século XIX. Entre os motivos dessa alteração destacam-se a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países industrializados na América, a desestabilização da sociedade europeia, com a emergência do socialismo e a constituição de governos fascistas nos países europeus, o domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia pelo capitalismo. A oposição da França à divisão do seu território após as guerras napoleônicas e a aproximação entre a Inglaterra e a Alemanha, e a unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de áreas coloniais na Ásia e na África. E aí, pessoal, claro que temos aí como alternativa correta a letra E, né? A unificação da Alemanha e os conflitos entre essas potências, né? Pela anexação dessas áreas coloniais na África e na Ásia, que aí a gente vai ter matéria-prima, mercado consumidor e essa mão de obra barata, ok? Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!